E aqui jaz ninguém. Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. No dia 16 de agosto, a minha cidade completou 368 anos, então eu decidi fazer um vídeo sobre um dos seus cidadãos mais famosos, Antônio Joaquim da Rosa, o Barão de Piratininga. Quando era criança, eu ouvi todo tipo de história sobre ele, inclusive que ele açoitou um padre na frente da igreja, e por causa disso ele acabou excomungado. E por ter sido excomungado, o enterro dele acabou sendo totalmente clandestino, e é por isso que na lápide do túmulo dele existe apenas uma palavra: ninguém. Eu sempre achei essas histórias extremamente intrigantes e bastante fantásticas, mas infelizmente, ou felizmente na verdade, eu descobri recentemente que nada disso é verdade. De qualquer forma, a história dele é interessante e eu vou contar um pouquinho dela aqui pra você. Vamos lá? E antes de começar o vídeo, eu quero muito agradecer o pessoal da biblioteca aqui da minha cidade pelo atendimento maravilhoso de sempre, mas também por serem extremamente prestativos, tirando cópias de materiais que eu não poderia tirar da biblioteca e me apresentando ao livro A São Roque de Outrora, do historiador Joaquim Silveira Santos, que vai ser a base deste vídeo aqui. Aliás, se você é de São Roque, vale muito a pena ler esse livro porque ele fala da fundação da cidade, mas ele também cita outras como Itu, Sorocaba, várias cidades aqui da região. Esse livro tem muitos fatos históricos interessantes, inusitados até, e se você gosta de história, vale muito a pena ler porque muito do que o autor conta, ele ouviu diretamente de parentes e amigos e até coisas que ele mesmo viveu. Então, de novo, recomendo. Bom, voltando pro Barão, vamos começar do começo. Eu deixei tudo anotadinho porque tem bastante datas e nomes que eu não ia lembrar de cabeça de jeito nenhum e eu quero que esse vídeo aqui seja bastante certinho. Antônio Joaquim da Rosa nasceu em 1821 na vila de São Roque, filho de uma família bastante influente da região. Após a morte do pai dele, quando ele era ainda muito jovem, ele e o irmão mais velho continuaram cuidando dos negócios da família, mas foram aos poucos entrando na política local. Na verdade, o Barão acabou entrando mesmo na política por causa da influência desse irmão mais velho, Manuel Inocêncio da Rosa, que tinha bastante aptidão para essa parte política e viria a se tornar comendador. Ainda muito jovem, em 1845, o Barão já era vereador aqui da cidade, que na época, na verdade, era apenas uma vila. E daí passou para juiz, delegado, e ele foi sempre se metendo na política até chegar à capital. E na verdade, a vida política dele foi muito bem sucedida, porque desde o momento que ele começou, ele nunca mais parou. Ele estava sempre envolvido em algum cargo, mesmo que à custa da sua saúde física e, talvez, provavelmente, mental. O Barão tinha saúde frágil devido à asma, ele tinha crises terríveis, passava noites em claro, e talvez por causa disso ele tinha o corpo mais franzino e um humor bastante depressivo. E esse humor pode também ter influenciado bastante um dos seus hobbies, o de escritor. Ele escreveu muitos poemas ao longo da vida e deixou também 3 livros impressos. Seus livros, todos eles, eram bastante sombrios e com finais bastante dramáticos. Seus poemas também eram bastante tristes ou sardônicos. Em 1854, ele foi convidado a ser correspondente do jornal Correio Paulistano, devido ao sucesso que ele tinha alcançado com seu primeiro livro, A Feiticeira. E depois disso ele também acabou correspondendo, sendo correspondente de outros jornais da região. Mas, apesar de gostar de escrever, a vida política acabou tomando muito do seu tempo e sufocando esse lado da vida dele. E segundo o historiador Joaquim Silveira Santos, isso pode ter barrado o surgimento de um grande autor, porque o Barão, apesar de ter deixado romances bastante verdes, ele tinha o dom para coisa e talvez se ele tivesse tido tempo de amadurecer um pouquinho mais na profissão, ele poderia ter chegado a um dos grandes da nossa literatura. Mesmo assim, em 1909, quando a Academia Paulista de Letras foi fundada, ele foi escolhido como patrono da cadeira número 19. Continuando com seu trabalho político, ele teve tanto destaque que o governo imperial lhe concedeu a Ordem de Cristo em 1846, a Ordem da Rosa em 1855 e deu-lhe o título de Barão de Piratininga em 1872. Acho que eu esqueci de falar que ele não nasceu barão, né? Pois é, ele não nasceu barão, mas conquistou esse título por mérito próprio. Mas não foi só na política que o Barão se destacou. Inclusive tem uma passagem do livro que eu gostei bastante. Adepto fervoroso do progresso, o Barão de Piratininga teve papel proeminente nos trabalhos iniciais da Estrada de Ferro Sorocabana, a cujas diretorias permaneceu nos anos seguintes. Para quem não é da região aqui de São Roque, ou para quem é mais novo, na verdade, talvez o nome Sorocabana não represente muita coisa, mas ela foi uma das empresas ferroviárias mais importantes daqui do país, na verdade, não só da região, e chegou inclusive a concorrer com a empresa do Visconde de Mauá e trouxe bastante progresso aqui para a região porque ela ligava São Paulo com outros estados.
Grande parte dos prédios históricos aqui da cidade, como a Santa Casa de Saúde e até mesmo o cemitério onde ele foi enterrado, tiveram o dedo do barão na sua construção e ou administração. Eu adoro esses prédios antigos e a gente ainda tem bastantes aqui na cidade. Inclusive a casa do barão continua sendo preservada. Hoje, na verdade, é uma loja de roupas, fica bem no centro da cidade, mas ainda é um prédio muito bonito. Ah, e uma curiosidade, em 1846, Dom Pedro II passou um dia aqui em São Roque. Ele estava percorrendo o interior de São Paulo com uma comitiva e acabou dormindo aqui na casa do Barão de Piratininga, que na época não era barão ainda. Já na sua vida privada, o barão era uma pessoa muito reclusa. Ele nunca chegou a se casar e, pelo que consta, nunca teve muito envolvimento amoroso ao longo da vida. Segundo o historiador Joaquim Silveira, ele teve alguns interesses amorosos, mas a única coisa que resultou deles foi um par de poemas. A vida social dele como um todo não era muita coisa. Enquanto o irmão morava com ele, eles recebiam muitas visitas, tinham bastante eventos na casa. Mas depois que o irmão casou, ele se mudou e, como o barão não parecia fazer muita questão de visitas, as pessoas foram se afastando aos poucos. A única pessoa com quem ele parecia ter um vínculo forte mesmo era a mãe, com quem ele viveu a vida inteira, até que ela morreu e deixou ele completamente abalado. Ele já tinha um humor bastante depressivo e depois disso ele ficou ainda mais. Alguns dos seus poemas mais bonitos, inclusive, foram escritos nessa época em memória dela. Somando a perda da mãe com as cada vez mais constantes e fortes crises de asma e ainda as pressões políticas, o barão foi ficando cada vez mais depressivo e sua saúde foi deteriorando. Finalmente, em 27 de dezembro de 1886, ele morreu. E seu enterro não foi clandestino, mas um evento célebre com muitas honrarias. E ele foi velado na casa onde viveu a vida inteira. Seu testamento foi bastante controverso na época e bastante atribuído ao humor depressivo que tinha piorado muito nos últimos tempos antes dele morrer. Principalmente por não contemplar de forma alguma seu irmão mais velho, com o qual ele sempre teve uma ótima relação, e também pelo pedido de que seu túmulo recebesse o famigerado epitáfio "Ninguém". O túmulo, super simples, acabou recebendo inclusive uma cerca, porque recebia tantas visitas que os administradores temiam que pudesse acabar sofrendo algum dano. Infelizmente, os escritos do barão foram caindo no esquecimento, mas o nome dele continua sendo lembrado na cidade onde nasceu, sendo homenageado como nome de rua, de escola e com um busto bem no centro da cidade, ao lado da casa onde ele viveu a vida toda. E é isso, esse foi apenas um resumo da vida dessa pessoa que foi tão importante para o desenvolvimento aqui de São Roque, mas eu espero ter feito jus à sua figura. Como encontrar informações sobre ele não é tão fácil assim. Se você quiser saber mais, eu realmente recomendo a leitura do livro A São Roque de Outrora. Principalmente se você tiver interesse em saber sobre a história do nosso país ali no período imperial. Tenho certeza que vai ser uma leitura muito interessante. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.